Muito bem. Depois, conjugação de verbos, verbos derivados. Observa só. Tela cheia. Os verbos derivados de por, vir, ter, fazer e haver e outros seguem a mesma conjugação dos verbos primitivos. Então, quando tiver dúvida, ele interviu ou ele interveio, conjugue o verbo primitivo. Tá ali, os verbos derivados, eles possuem a mesma conjugação. Por isso que é tão importante saber ter, por, vir e derivados, que nós lá na primeira aula de verbos já conjugamos conjugamos todas as pessoas no pretérito perfeito, que é a mais importante, né? Que se erra muito. Então, nota, eu não devo conjugar o verbo derivado, eu devo conjugar o verbo primitivo. Observa só. Ó, eu vim, tu vieste, ele veio. Depois, coloca o prefixo. Interveio. Então, eu intervim. Ó, eu intervim seria tu intervieste e ele interveio. O prefixo é o inter. Depois, olha só. Vamos fazer algumas frasezinhas para verificar como que é isso realmente na língua portuguesa, né? Como que funcionam os verbos derivados. Me ajuda aqui, ó. Eles se mantiveram, eles se manteram. Qual é a minha função? A minha função é localizar o verbo primitivo. O verbo primitivo é o verbo ter. Então, tá, conjugo o verbo ter. O verbo ter é eles tiveram, eles terão. Eles tiveram, então é mantiveram. Por que, senhor? Porque manter veio de ter. Eu sempre vou localizar o verbo primitivo. A questão é essa, localiza o verbo primitivo. Ó, todos reviram, todos reveram. O verbo primitivo é o verbo vir. Então, conjuga o verbo vir. É todos viram ou todos verão? Viram, então é todos reviram. Sempre assim, senhor? Sempre assim. Eu intervi, eu intervim. O verbo primitivo, aqui em cima é o verbo ver, tá? Todos viram, verbo ver, por isso. Agora, abaixo, o primitivo é o verbo vir. E o verbo vir no passado é ontem eu vim à aula, eu vim. Por isso que o certo é intervim. Lembra, eu vim, tu vieste, ele veio. Eu intervim, tu intervieste e ele interveio. Assim mesmo. Se Paulo propor, se Paulo propuser. O verbo original é o por, então conjuga o por. É se Paulo pôr ou se Paulo puser. Se Paulo puser, portanto, propuser, propuser. Depois, olha só, se eles detiverem, se eles deterem, o verbo original é ter. Deter é o derivado. Se o verbo original é o verbo ter, vamos conjugar o verbo ter. Se eles tiverem ou se eles terem? Tiverem, portanto, se eles detiverem. Depois, ontem ele interveio, interviu, acabamos de falar. O verbo vir no passado. Eu vim, tu vieste, ele veio. Por isso, ontem ele interveio. Se eles perfizessem ou perfazessem, ó, o verbo original é o verbo fazer. Ó, fazer. O verbo fazer é se eles fizessem ou se eles fazessem. Fizessem, então perfizessem. Ela se entreteu ou entreteve. O verbo original é o verbo ter. Olha ali, tela cheia. Ela teve ou ela teu? Ela teve, então entreteve. Assim mesmo.